Olá, sempre juntos compartilhando temas interessantes para refletir à luz da metafísica da saúde, causas emocionais das doenças. E eu tenho uma pergunta que chega aqui pelas redes sociais sobre o Alzheimer. Causa metafísica da saúde do Alzheimer. Eu tratei do Alzheimer no volume 4, Sistema Nervoso. Essas alterações das estruturas neuronais que realmente dificulta a cognição, né, a memória, dentro de um processo de senilidade, mas não somente uma senilidade, é uma alteração de estruturas neuronais que a pessoa acaba perdendo a memória recente, né? Ela mantém a memória pregressa, passada, mas a memória recente vai sendo perdida, né? A interação com a realidade fica comprometida, porque ela esquece que se banhou há pouco, ela esquece que comeu ainda agora, né? E realmente se perde nas questões presentes, momentâneas, de interação, entendimento, cognição com a realidade presente. Muito bem, segundo a metafísica da saúde, o estudo que eu fiz nesse sentido, passei um ano estudando profundamente, frequentando a ABRAS, a Associação Brasileira dos Doentes de Alzheimer. Inclusive, eu indico que os familiares frequentem, porque ali a troca de informação, você conhece muito bem a passagem de fases, as condições que são características do doente de Alzheimer, a importância do cuidador se cuidar também, né? Para poder fazer esse estudo e lançar. Foi um ano frequentando as reuniões, né, constante, e mais alguns anos estudando para chegar na causa metafísica do Alzheimer. Ao longo da vida, a pessoa não manteve sua referência existencial. É um certo descolar de si na vida que ela tem. Então, aquela pessoa que nunca foi pontual, acirrada, determinada, bem centrada, e acabou sendo desbotada, acabou sendo desfigurada e não foi marcante, não fez acontecer na vida, não fez a história, não pisou com passos firmes. Aquela história bonita que a gente escuta às vezes, a vida é como um livro, cada dia uma página em branco, para que você escreva essas páginas em cada linha, atuando, participando na realidade presente. Então é esse o comprometimento. Ao longo da vida a pessoa não referenciou ela mesma, não fincou a bandeira do eu existo no ambiente onde atuo. Quando a gente faz o curso de Metafísica da Saúde, Sistema Nervoso Central, no encéfalo, a gente compreende que é exatamente essa referência existencial. Eu sou parte disso, eu atuo aqui. Eu tenho uma participação em meio a isso tudo. Eu tenho um papel, uma presença, eu tenho um direito. Então isso ficou à mercê do movimento da vida e um autoabandono, esquecimento e uma não referência. E é interessante que o Alzheimer ele acaba assustando os familiares porque tem aí uma indicação genética, né, de que é genético, então pode mais algum ente da família desenvolver pelo gene, mas a bem da verdade é assim, nós temos genes, né, dos mais variados. Aqueles que vão se desenvolver é aqueles que dizem respeito ao padrão que eu repito ao longo de uma vida. E o padrão metafísico do Alzheimer é esse descolar, essa não permanência. Então existe um comportamento mais comum, que é o último que fala, e aquele que leva a culpa, é aquele que não tem voz ativa, mas também tem algumas pessoas, né, que o comportamento foi inverso. Trouxe aquela voracidade, era estúpido, agressivo, eles fazem até uma questão assim, aqueles a quem muito agrediram são esses que cuidam da necessidade básica deles. E na verdade isso não é um aprendizado, é porque ele gritava em alto e bom som, se não for meu dinheiro vocês não comem, se não for eu aqui essa casa não existe, porque ele está tentando se autoafirmar, está tentando ancorar, dizendo eu faço parte dessa família, eu vivo nessa casa. Então a menor parte vem com essa hostilidade, com essa intensidade, mas com a somatização do Alzheimer é compensatória, porque a pessoa não se sente
valorizada, presente. Agora, o comportamento mais comum é aquela que, né, omite, não pergunta, não opina, e aí nós temos essa questão um pouco mais descolada. E o cuidador do doente de Alzheimer, ele também descolou da sua vida, da sua história. É aquele ente querido que tem disponibilidade, que tem tempo, que tem possibilidade, porque ele não está ativo na vida, enganjado num projeto, mergulhado nas suas atividades. Então é como se ele tivesse também um descolamento da realidade e fosse convocado para cuidar do doente de Alzheimer. E à medida que ele está cuidando do doente de Alzheimer, ele também está mudando o seu padrão, não que ele iria ter. Na outra encarnação, 2 vidas além, talvez, se ele não mudasse o padrão, mas ele já está mudando. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz não é reconhecido, não é valorizado. É aquela história, acorda 3 da manhã todos os dias para dar o remédio, né? Para manter ali estagnado a progressão do Alzheimer. E aí o obrigado vem do doente de Alzheimer depois junto com toda a família. Mal sabe vocês que está tentando me matar na calada da noite, acorda para me envenenar. Imagina, levanto naquela noite fria para dar o remédio. E depois o que faz comigo, vocês mandam comida, mas ele tira o prato, arranca da minha mão, tira até quase a colher da minha boca. Como se fosse um voraz. Não, gente, é porque o doente de Alzheimer come, esquece que comeu, quer comer de novo. E aí esquece que comeu, quer comer mais uma vez, uma hora você tem que falar, tá bom, chega, para. Né? E aí fica como uma questão mal entendida nesse sentido. Tá me agredindo, tá... Não, gente, poxa, estou fazendo o melhor. Aí entra naquela coisa, não sou reconhecido, não sou valorizado, né? Porque a pessoa está num declínio da sua cognição e não está ainda naquela questão mais de agradecer, de considerar e tudo mais. E pior é quando a família, né, que alguém se dispõe ou se dedica e a família não reconhece, não atrai o reconhecimento, porque realmente não tem o alto valor, o pertencimento. E quando tem isso, está mudando o padrão e as coisas acontecem de maneira mais amistosa, amena possível, tá? Então tá aí o padrão metafísico do Alzheimer, é esse descolamento da realidade, esse distanciamento de si no meio em que atua. E a cromoterapia violeta aplicada na região encefálica, projetada a cor violeta, ajuda muito. Pensamentos negativos insistentes. Pois é, tem uma situação em que os pensamentos negativos às vezes tomam conta da gente. Sabe onde eles nascem, gente? Na nossa mente. A função da psique é reconhecer o mundo e mapear todas as dificuldades possíveis, problemas e inviabilidade. E a gente fica muito racional, achando que tudo pode dar errado, tem tudo para dar errado, dificilmente dá certo. Então, uma pessoa muito mental, muito racional, ela tende a ser negativa, porque ela não concebe algo filosófico, espiritual, transcendente, fica muito na negatividade. Então, quem tem pensamentos negativos com muita frequência, primeiro está no mental, vamos sair do campo mental. Vamos entrar na fé, no espiritual, na conexão mais transcendente. Isso é importante, tá? Claro, gente, se eu estou no mental, que é negativo, aí eu tenho uma presença espiritual, é mais pesada ainda, nossa, minha alma murcha e é um escafandro da mente, me encapsula, tá? Então, quando o pensamento negativo ele é insistente, a razão está em alta, falta o sentimento, a fé, essa conexão mais elevada. Olha, faz muita diferença a forma como você vive a vida. Faz muita diferença a maneira como você encara os acontecimentos. Se você encarar com pesar, com temor, se você encarar de uma maneira mais negativa, pessimista, as coisas vão se dificultar, as coisas vão se tornar mais pesarosas. Mas se você encarar essas situações com um relativo otimismo, uma relativa perspectiva favorável, num astral melhor, concebendo o resultado bom, no final sempre dá certo, tudo passa, isso também vai passar. Quando você encara assim, você não gera emoções nocivas, você sofre menos, você não se conecta aos resultados ruins. Ao contrário, você transpõe mais facilmente as adversidades, você atrai melhor resultado e você vibra numa faixa mais elevada. Então, olha só, o pensamento negativo, ele te põe num escafandro, que é um peso, igual aquela roupa de mergulhador antiga, que é de chumbo, um escafandro.
Os pensamentos negativos te põem nesse escafandro onde você é prisioneiro da tua própria mente, das suas possibilidades ruins, da sua negatividade. Você se aprisiona no negativismo. Sabe como você se liberta? Com a fé, com a amorosidade, com o otimismo. Essa questão mais pode dar errado, mas por que não posso conceber que também pode dar certo? De alguma maneira isso vai passar, algo pode acontecer de bom e vai resolver. Eu prefiro pensar positivamente, porque eu poderia encarar positivamente ou negativamente. Negativamente pesa, conspira a favor de dar mais errado, e positivamente é mais leve. E favorece eu encontrar um resultado promissor. Eu prefiro pensar positivamente. Pensar de uma maneira com mais fé, com mais espiritualidade, centrado numa perspectiva transcendente, positiva e não de baixo astral negativa. Tá? A cor é um aliado para isso. A cor azul, por exemplo, é uma conexão com a espiritualidade, te deixa numa condição melhor espiritualmente, energeticamente e emocionalmente. O violeta é a cor da conexão transcendente, então eu transcendo. O amarelo deixa a mente mais leve, menos negativa, menos turbulenta, e as coisas vão seguir melhor. Então, por que não ser uma pessoa otimista, com perspectivas favoráveis? Ora, eu estaria fora da realidade? Pensando negativamente, também você está fora da realidade, porque não é certeza que é tão ruim assim, que será dessa maneira tão tétrica quanto a tua mente está tecendo, criando. Então, vamos ser mais otimistas, ou ter perspectivas mais favoráveis para que as nossas emoções estabilizem, a gente sofra menos e atraia bom resultado também, né? Muito bem. Está vendo como a cromoterapia ajuda? Você utiliza a cor para favorecer ao seu bem-estar, elevar a frequência, mudar a energia e proporcionar um fim bom dentro da sua condição energético, vibracional e emocional. Muito bem. Com crises fortíssimas, fez vários tratamentos. Olha só, eu tenho uma pergunta sobre rinite alérgica, com as crises muito frequentes. Eu tratei no volume 1 do livro Metafísica da Saúde sobre rinite. As alergias são estado de alerta. Lá vem. O estado de alerta, você levanta uma bandeira, aí tem. Isso não vai prestar, não vai dar certo. É esse estado de prontidão alerta às situações que não são boas, podem dar errado e vai comprometer de alguma forma a paz, o momento agradável que você está vivenciando. O padrão metafísico da rinite, então agora compreendido a alergia, agora a rinite, é quando você atribui a você a causa de tudo que se passa ao redor. Como se você fosse o pivô de tudo que dá errado. Como se você tivesse que evitar todas essas situações que não transcorrem de uma maneira favorável. A pessoa atribui a si todas as inviabilidades, todas as confusões, todos os acontecimentos. Ela se culpa. A estima baixa faz com que ela se trucide. Trucida a si mesmo. Se autodeprecie. Se coloque muito para baixo, exigindo demais de si, criticando muito a si, julgando demais ela mesma. Então é hora de ser seu próprio aliado, né? Aliado, exatamente. Ficar do seu lado, ser favorável à sua condição própria, ao seu limite de mudar a realidade, ao tipo de participação que você tem naquele cenário. Você não é responsável por tudo. Parte cabe a você, mas parte cabe aos outros também. Então essa expectativa demasiada sobre si é o padrão metafísico da rinite. Vamos diminuir essa expectativa sobre si, vamos deixar de se cobrar tanto assim, vamos deixar de ser tão crítico para consigo mesmo, para aliviar um pouco essa sobrecarga. As pessoas são desse jeito e não tem jeito, e eu não posso fazer nada, só lamento. Tá vendo? Fica mais leve, porque eu tiro das costas um peso, como se coubesse a mim a obrigação de mudar, melhorar, fazer diferente, fazer as coisas chegarem, se tornarem de outro jeito. Eu vou tirar das minhas costas a minha incumbência de fazer as coisas serem boas, felizes ou darem certas. Não me pertencem, tá? Então nós temos aí o padrão metafísico da rinite. Cromoterapicamente, o azul, verde e azul são duas cores que utilizamos. Então, aplique o verde 5 minutos, o azul 10 minutos na região do semblante, das fossas nasais, que o benefício você vai encontrar. Insegurança tem medo de ir para a vida.
Pois é, segurança para ir para a vida. Porque chega uma pergunta pelas redes sociais, insegurança e medo de ir para a vida. Ser seguro para se jogar na realidade. Como é que eu vou encontrar essa segurança? Onde eu vou encontrar? Como é que eu vou me sentir seguro para fazer uma coisa que eu nunca fiz? Como é que eu vou me sentir pronto para algo que até hoje eu não vi nada de bom em mim para isso, favorável para chegar em algum lugar promissor nesse sentido? Então não estou seguro e eu me resguardo, eu me retraio. É claro que a ameaça do que pode dar errado acaba aumentando, mas aí nós precisamos validar as nossas aspirações de mudar a realidade, se jogar, de viver a nossa experiência, de fazer acontecer de alguma maneira. Portanto, metafisicamente, quando você se sente seguro, ancorado em si, valorizando a si próprio, concebendo habilidades que já foram desenvolvidas e qualidades que você ainda nem conhece, você atribui um valor e uma força interior que vai favorecer você a se jogar na vida. Então a segurança tira o medo de existir, se jogar, fazer acontecer para mudar a realidade. Olha, quando a gente retrai, as coisas não mudam. A gente é que diminui e ela só aumenta sobre nós. Olha só, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, gente, a redução do estômago, né, para controlar o seu processo de peso, para o processo de obesidade, essa cirurgia ela reduz o estômago e a gente precisa reduzir também várias condutas que são muito exageradas, exacerbadas. Eu quando fazia residência, que eu estava fazendo estágio no Hospital São Paulo, no Neurosono, recebemos uma pessoa que foi procurar o departamento de psicologia, porque depois que ela fez a bariátrica, ela teve uma série de outros sintomas, insônia, era o menor a insônia, vários outros sintomas que surgiram basicamente depois que ela fez a bariátrica. Olha, efeito colateral, ficou muito evidente, não exatamente o efeito colateral da bariátrica, que os gastos fazem com muita segurança, e aí tem toda uma recomendação, cuidado, mas emocionalmente não mudou o padrão. Interessante que eu observei junto com o grupo que estávamos fazendo ali o nosso estágio, que ela usava 3 bolsas praticamente, recheada, repleta de papel, de documentação. Aí perguntamos, o que você traz aí? Olha, eu tenho todos os exames pré, pós, de reforço, isso, aquilo, como se ela tivesse ali um dossiê clínico de décadas. Que não seria necessário. Eu resolvi trazer tudo para estar sempre comigo, para se for preciso, eu posso mostrar. Ela não despojou daquela quantidade de informações, de exames, de referência, como também não se despojou dessa redoma de tecido adiposo, que é a gordura localizada no organismo. Quando ela fez a bariátrica para reduzir o estômago, ela não mudou o comportamento. Então, ela vivia buscando mais informações, mais papéis, mais referências, mais alguma coisa. Não come tanto, porque o estômago reduziu. Mas ainda é voraz em ter, guardar, levar, para não esquecer, se precisar, tá comigo aqui. Olha só que interessante. Fazemos um procedimento que é resolutivo, é eficiente, como a bariátrica, mas não mudamos o nosso comportamento, não mudamos as nossas atitudes. Por isso, quando você lê o Metafísica da Saúde, volume 3, Sistema Endócrino, você tem a glândula tireoide e os 6 padrões metafísicos do sobrepeso. Eu mapeei emocionalmente, falei 6 padrões metafísicos do sobrepeso. Eu tenho até vídeo falando a respeito, você pode consultar lá no Val Capelli, no meu canal do YouTube, padrões metafísicos do sobrepeso. Falo sobre cada um deles, descrevendo cada característica. Ali você vai compreender que você tem padrões de comportamentos que estão por trás de todo o seu sentimento, emoção e da maneira com que você lida com o alimento, com que teu corpo metaboliza e ele acaba criando tecido adiposo, metabolizando para a formação do tecido adiposo, que é alojado no corpo como esse revestimento protetor de defesa, que nos dá uma base de apoio e isso tudo. E a gente, quando fala assim, eu preciso
né, emagrecer, tirar esse peso a mais, nós vamos também ver qual emoção foi favorável a essa acoplagem. Que emoção, comportamento e sentimento está atrelado a isso tudo. Por isso que eu falei dos 6 padrões metafísicos do sobrepeso. Porque você toma providência, você faz atividade, você melhora a sua condição nutricional, mas você muda a emoção? Não, vai ser difícil. Porque tem um componente emocional. Aí você vai ter uma recaída, vai ser mais difícil você manter aquilo. Então, quando você faz a bariátrica, você precisa realmente também rever o seu processo emocional. Quando você quer diminuir o peso, você precisa ver qual emoção está colaborando com aquilo. Metafísica da saúde é um toque para isso, para você reconhecer a emoção e transformar o padrão. Insônia e dermatite. 2 perguntas chegam pela rede social: insônia e dermatite. Olha só. A insônia, quando eu tenho dificuldade, né, de dormir, de me desprender. Tem 3 estágios da insônia. O primeiro, né, que é o primário, que demoro para dormir. O secundário, acordo no meio da noite. Né? E o terceiro estágio, que acordo bem mais cedo do que deveria. Tá? Segundo a metafísica da saúde, quando você demora para dormir, você tem dificuldade de se desapegar das coisas, de libertá-las de você. Tá? Então, quando essa insônia primária, você está muito apegado às coisas. A gente fala, ai gente, isso está me pegando, não estou nem dormindo que isso está me pegando. Nada te pega, você se apega. Então você não está se desprendendo. Missão cumprida, atividade realizada, por hoje é só, é o que deu para hoje, descanso da companhia. Você não está fazendo isso. Isso seria um padrão metafísico favorável a um sono breve com qualidade. Depois acorda às 3 da manhã, vai ao banheiro, tem uma questão toda ali, né? Aquele momento do sono não REM, que é aquele estado onde você iria realmente passar para um sono mais profundo, você acorda, desperta. Claro, né, se mexe na cama, se cobre, né, aquele momento em que baixa a temperatura corporal, você puxa a coberta, e é o estado mais profundo do sono. E é onde a gente tem conexões com conteúdos mais profundos do ser, até espirituais, né, transcendente, é quando você faz uma viagem espiritual mais elevada, vai no plano espiritual e, metafisicamente, quando você está no mais profundo do seu ser. Então essa insônia que você acorda às 3 e não dorme mais, é porque você está lidando com conteúdos que são profundamente arraigados em você, como crenças que estão assim, são muito intensas, tá? E você não está conseguindo mudar ela. Então, dentro desse conteúdo da insônia, você está apegado ainda a conteúdos profundos de valores que estão arraigados, acorda no meio da noite, e aquilo está no profundo do seu ser. Você começa a pensar que aquilo está mexendo com coisas. Você levanta para o banheiro, não consegue dormir, fica meia hora, 1 hora acordado. Pode ver, você vai começar a lembrar de coisas que estão acontecendo, porque aquilo está confrontando com padrões muito profundos seus. Você precisa mudar, desprender. E aquela terceira fase, que você acorda 1, 2 horas mais cedo do que deveria, tido como insônia, nesse terceiro estágio, é quando você já está quase resolvendo esses processos mais arraigados dentro de você, crenças, valores que estão sendo despojados, estão sendo liberados. Né? Então aí nós temos essa questão de se desprender, né, de conteúdos. No âmbito cromoterápico, nós usamos o azul para melhor dormir. Né? Então, para dormir bem e profundamente, a cor azul. Agora, meu querido Tomás, que é um tradutor aqui, a outra pergunta, além da insônia, né, que foi feita pelo nosso, por quem nos acompanha pela rede social, que eu acabei perdendo, não anotei nenhum aqui, né? E até anunciei que iria falar sobre as duas perguntas, a dermatite. Pele é o contato. Obrigado, Tomás. Valeu. Isso, a dermatite atópica infantil. Né? Pele é contato, interação com o ambiente. Então, quando a criança ela tem dificuldade de contato, de chegar perto, de se aproximar, de se entregar, de ter essa proximidade sinestésica, corporal, né? De pedir, de se anunciar, de se colocar. Então, essa dificuldade toda de interagir, ela fica mais na retaguarda, com medo de se machucar, com medo do que pode acontecer, que é a dermatite. No âmbito cromoterápico, verde e azul são 2 cores indicadas para dermatite atópica, mesmo para a criança. Tá? Então tá aí, dermatite também, no aspecto metafísico e cromoterápico. Bom, fico por aqui. Tá aí você com bastante informação, consciência e cromoterapia. Convido você para fazer parte do meu próximo curso de Metafísica da Saúde, gente. 5072-6448, valcapelli.com.
Metafísica da Saúde, eu e você, na consciência profunda do ser, da saúde e do bem viver. Beijo na alma e até o nosso próximo encontro.